como olhar para as nossas crianças nos tempos atuais. Então vamos ver como olhar para as nossas crianças nos tempos atuais? Abra sua Bíblia. Em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4. Diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as suas forças. E estas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás delas quando te assentares em tua casa, quando andares pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. E as levarás atada como sinal em tua mão, e elas serão como testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Nos dias atuais, é a mesma palavra que nós temos que estar 24 horas com os nossos filhos, falando com eles pelo caminho, andando, sentado à mesa. Irmão, mas está muito difícil. O que o Senhor vai te pedir? Lá no Salmo 127, os filhos não são teus. Os filhos são herança de quem? Os filhos são herança do Senhor. E se eles são herança do Senhor, o que Ele vai te pedir no dia que você apresentar a Ele? Quantas casas você tem? Quantas cabeças de gado você tem? O que você construiu aqui por esses 80, 70, 90 anos que você passou? Cadê sua família? Cadê os filhos que eu te dei? Aonde está a sua família? Um está no presídio, o outro está na prostituição, o outro está nas drogas. E a sua preocupação ainda está com o que mais eu tenho que adquirir nesta terra. Irmãos, Jesus está voltando. Se nós olharmos para a palavra de Deus, em todo momento, de capa a capa, o Senhor está dizendo assim, ó: se você tem o que comer, o que vestir, o que viver, a sua preocupação tem que estar voltada com quem mesmo, irmãos? Com o teu próximo. Se você não estiver olhando exclusivamente para o Senhor, Satanás te enche de proposta. Quando nós falamos de família, vocês não fazem ideia como Satanás luta para destruir a vida do crente. Porque Satanás não está aqui na terra para destruir outras vidas, irmãos. Quantas vezes nós falamos assim, meu Deus, quando eu estou mais forte, que eu estou sentindo que eu estou mais forte, o que Paulo diz? Mas eu estou fraco. Por quê? Porque Satanás quer destruir você. Se você observar na casa do seu vizinho, os filhos estão todos comportados. Parece que lá existe uma harmonia. Parece que o dinheiro lá dura para o final do mês, eles ainda vão para a praia, ainda troca de carro. Se você vem, olha para a sua vida, você fala assim, Deus, e eu que sou crente, e eu que estou buscando a tua presença, a coisa que está apertada, meus filhos, é uma vida terrível. Por quê, irmãos? Satanás não está preocupado com o outro. Sabe quem que dá mais trabalho em escola? O filho do crente. E ainda é para o professor murmurar e falar assim, ó, eu sei porque eu vivi lá dentro, e ainda é crente. E se nós, pais, não entendermos isso para estar
com a cobertura espiritual e ainda orando. Quantos pais aqui jejuam pelos seus filhos uma vez por semana, pelo menos? Quantos estão consagrando pelos seus filhos, irmãos? As suas flechas, que diz lá no Salmo 127, está sendo 24 horas atacada por Satanás. Quando os professores estão trabalhando com o curso, nós estamos o tempo todo falando, irmãos, tira um dia para consagrar. Irmãos, o inimigo não está contente com o curso. As crianças estão estudando a palavra. Os pais têm que estudar a palavra com eles. Se são pequenininhos de 2 a 5 anos, eles andam atrás do pai. Papai, o senhor tem que ler o livro de Gênesis para mim, porque eu tenho que chegar lá na escola, lá na aula, com o versículo-chave decorado, e eu tenho que fazer a lição. É 3 anos. As crianças estão assim com o tapetinho de oração atrás do pai. Quem vai orar comigo hoje? Quem vai orar? Porque o compromisso dele lá no curso é todas as noites o pai ou a mãe tem que ajoelhar com você na beira da cama para orar. Olha, é você. Qual é o propósito que Deus deu como estratégia? Os filhos é que vão trazer os pais para a igreja agora. São os filhos que vão pôr os pais para ler a Bíblia agora. Nós temos testemunho de pais que aceitaram Jesus. Família inteira que estava desviada e os avós estavam na igreja. E os vovós fizeram o compromisso, vou matricular todos os meus netos. E no dia do culto ele saía, buscava nessa casa, buscava nessa casa, buscava. No primeiro módulo do curso, as famílias deles já estavam vindo para a igreja. Porque eles têm que ter compromisso de ler a Bíblia com seus pais, de orar com seus pais, de louvar com seus pais e ainda trazer o papai para o culto de ensino. Irmãos, são estratégias que Deus está trazendo para a igreja nos seus últimos dias. Porque uma das coisas que eu coloquei aqui, que eu gostaria assim de trocar com vocês, eu faço seminário para pais, de 3 dias, trabalhando com pais. Primeiro, eu digo assim, a gente trabalha, criar filhos à maneira de Deus, e vai tocando em pontos com vocês, e vocês começam a entender assim, Senhor, eu fiz tudo errado. Senhor, por onde que eu começo? Por onde que eu conserto esta parte? Senhor, eu preciso de algo. Primeira coisa que a gente fala, desde a gestação, a gente observa quantos erros aconteceram. Desde as palavras de bênção e maldição deste bebê crescendo até os 5, 6 anos, que é na formação do caráter e da personalidade dele. Quantos erros foram cometidos? Porque muitos pais, no período de 0 a 6 anos, ao invés de estar falando, ensina a criança andando pelo caminho, sentado à mesa, ele deposita lá num espaço, nas 7 da manhã e busca às 6 da tarde. A formação dele. Nós temos um pensador que diz assim, ó, a bomba relógio da adolescência é desativada aos 6 anos de idade. Até esses 6 anos de idade, a criança precisa ter aprendido a obediência, a submissão, a humildade, a se comportar. E nós temos quantos pais que falam assim, eu não vejo a hora desse menino ir para a escola para poder aprender a se comportar. E lá na escola, o lugar dele é já para chegar educadinho, porque a educação é na minha casa. Lá na escola, ele vai aprender o ensino de ler, escrever, resolver problema, pesquisar e interpretar. Hoje nós temos professores que passam 4 horas aula. Senta, menino. Sossega, menino. Não faz isso, menino. Não pode ser desse jeito. E sai de lá da aula frustrado. Porque o que ela tinha que ter ensinado de conteúdo não deu tempo.
Então chegou a hora da igreja fazer diferença com os nossos filhos. Levantar, irmãos, na preocupação, no período de 0 a 6 anos. Eu tive o meu filho, então eu tenho que dar qualidade de tempo, de vida, de ensino para o meu filho. E nossa geração está perdida com todas estas ideologias e políticas públicas e educacionais dizendo assim, ó, pode todo mundo trabalhar, que a escola vai cuidar para você. Não é este o papel. Quando a gente vê as crianças dos filhos dos judeus, até os 6 anos, eles estão com as mamães, cantando, orando, recebendo todo o ensinamento. Quando a palavra diz assim, ó, o seu filho precisa ser treinado, instruído na obediência. Não é no palavrão, não é no grito. Para vocês terem uma palavra tão linda, quem puder anotar em Efésios 6:4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. É no treinamento. É todo dia. E não adianta você falar assim, mas eu já falei mais de 10 vezes. Mas lá em Deuteronômio está falando assim, ensina de novo, fala de novo. Mais uma vez, ele está em processo de treinamento, de instrução, de disciplina, de sentar na cadeirinha do pensamento. Mas não é para ficar lá sozinho, ruminando coisa que não deve. É sentar com o papai do lado, ou com a mamãe do lado, filho. A forma correta de fazer é dessa forma. Não adianta você colocar o seu filho de castigo, se você não estiver do lado dele, para ensinar como é que tem que viver. Não adianta você ficar nesse conflito e nessa guerra com o celular. Porque hoje está uma problematização. Tira o celular, põe o celular, não dá o celular. É quase igual a 50 anos atrás o negócio da televisão. Nós estamos hoje numa nova tecnologia. Então, como é que eu vou ajudar o meu filho a fazer uso desse material? Nós temos um grande projeto do KiTutor para levar as nossas crianças cada dia para ambientes mais seguros da internet. Mas o que tem mais provocado é os próprios pais. Está fazendo mais mal à internet, o celular na mão do próprio pai e da mãe, com pornografia, com cobiça na sua mente, com pecado 24 horas, que está aqui dentro da igreja com roupa de crente. Mas a brecha está aberta. Porque a partir do momento que você está com o celular num vídeo pornográfico trancado no seu banheiro, o seu filho está com a brecha aberta para fazer tudo errado. Seu telhado está aberto. Pai e mãe, a palavra que eu tenho para vocês esta noite, para você ensinar a criança no caminho em que deve andar, você tem que ser exemplo. 24 horas. Porque se você mente, o seu filho vai mentir. Se você rouba, se você só pega uma coisinha do seu trabalho, é muito simples, vou levar lá para casa. Isso é uma brecha de Satanás, para o seu filho estar com as portas abertas, para Satanás te incomodar. Pais, não adianta você falar, eu fiz tudo certo. Trouxe o meu filho na escola dominical, veio para a igreja até os 12 anos, como 90% dos pais dizem. E depois ele saiu da igreja. Vamos fazer uma reflexão? Como que foi desde a gestação? Você desejou ter este filho? No período de 0 a 6 anos, você mais falou, tira a mão, não põe a mão, não sobe, não mexe, não é desse jeito.
Ou você sentou e falou: filho, isso aqui é um óculos, é usado para isso aqui é um celular. Irmãos, somos nós que temos que ensinar, não é o mundo. Quantas crianças estão nas creches, no período de formação de caráter e de personalidade, cantando músicas mundanas, que vai guardando como uma bomba relógio, porque aos 12 anos ele diz assim: eu não vou mais para a igreja. Se você olhar o ministério infantil da igreja, tem 100 crianças de 0 a 11 anos. Adolescentes tem só 50. Jovens tem só 20. Novos casados tem 5, 6. Daí 10 anos, começamos a receber esses desviados, que na infância foram crentes, todos arrebentados. E aí eu comecei a chorar e falar: Senhor, o que fazer para o período de 0 a 12 anos mudar essa história? Para que essas crianças cresçam no temor do Senhor, sem nenhuma porta de Satanás acusando. O que fazer? E Deus começou a me incomodar: vamos trabalhar com os pais. Porque vocês estão fazendo, acreditando que estão fazendo certo. Então também eu não estou aqui para culpar vocês. Mas a partir de hoje vocês entenderão que o conhecimento pelo conhecimento te compromete. A partir de hoje vocês entenderão que a palavra diz: a partir de que você sabe como é que você tem que tratar com o seu filho. Quantas vezes a gente termina um seminário para pais, com pais falando: eu preciso pedir perdão para os meus filhos e começar tudo de novo. Eu preciso fazer um concerto com a minha família e começar tudo de novo. Porque eu estou fazendo tudo errado, mas ainda há tempo. Não adianta nós estarmos querendo ganhar o mundo inteiro e perder a nossa casa. Irmão, se preocupe com a sua família. Dê tempo de qualidade para os seus filhos. Não adianta colocar de castigo suscitando a ira, se você não senta para falar com ele do amor de Jesus. A Bíblia está aqui com exemplos de capa a capa, de como você ter uma vida plena com Cristo. Em 100% de como você ter uma vida plena aqui nesta terra com Cristo, você tem que viver na obediência da palavra. É obedecer a palavra, irmãos. Não tem como. Deus supre tudo. Deus supre as tuas necessidades. Deus provê a tua casa. Deus coloca o melhor para você. Deus te sustenta com o melhor. Você não vai viver com o mínimo, você vai viver com o melhor. Mas obedeça a palavra, de capa a capa. E quando a gente está fazendo este exercício de ler, irmãos, mas não é para ler deitado, não é para ler depois que chega do serviço, no seu último minuto, do seu último segundo da exaustão, mas é para você tirar momentos de qualidade para ler com seus filhos a palavra. Você vai ver a mudança dentro da sua casa. Você começa a ver Deus agindo. E você fala: Deus, eu só te conhecia como Jó, de ouvir falar. Mas hoje eu te vejo. Eu conheço a plenitude do Senhor. Irmãos, como é bom servir a Deus de verdade. Como a gente descobre quantos irmãos estão dentro da igreja perdendo o seu tempo. Porque para eu ter a preocupação da qualidade de vida dos meus filhos nos dias atuais, a minha vida tem que estar em concordância com a palavra do Senhor, na obediência, na submissão, na humildade, na temperança, na coerência, na vivência dentro do meu lar, na vivência dentro da igreja, na forma de falar, na forma de abençoar os meus filhos. Quando
pais entram dentro do carro e vão brigando e voltam brigando. E aqueles ouvidinhos estão ali atrás dizendo: eu não quero essa vida para mim. Eu não quero isso para mim. E o pau está quebrando no banco da frente. E eles estão dizendo, na plena formação do caráter e da personalidade: não era isso que eu quero para mim. E as drogas vêm com toda facilidade. Se vocês observarem, todos os filhos que têm problemas com droga, com alcoolismo, com situações diversas, na adolescência para frente, você pode fazer um atendimento com os pais. Eu costumo dizer que quando eu for fazer avaliação psicopedagógica com os meus aluninhos, principalmente quando estava na escola, eu falava assim: ai, que vontade de pegar aquele pai e aquela mãe e dar uma surra tão grande. Porque o problema não está naquela criança que não está aprendendo a ler nem escrever. O problema está lá na casa dela. Ah, se eu pudesse mudar a história daqueles pais. Porque o que vai ser destas 3 crianças quando chegar na adolescência? E a gente fica só esperando a bomba relógio soltar o seu estrondo. Fizemos uma pesquisa no CEPAIGO, irmãos, em 2013. E nesta pesquisa, de 8.000 presos, 90% dos 8.000 presos, homens, são conhecedores da palavra. 90% conhece a Bíblia, já foi na igreja, e na infância foram frequentador de escola dominical. Então, aonde nós precisamos fechar o gargalo? Na nossa família. Como é que eu estou criando os meus filhos? Qual é o tempo de qualidade? Deixa ele com fulano. Não, deixa ele lá. Olha, ele só precisa de uma mamadeira, de uma comidinha. Pais, Deus me deu o privilégio de começar o magistério com 15 anos de idade. Eu casei com 16 anos. Com 17 anos eu já tive o meu primeiro filho. Eu passei, quando o Everton, meu primeiro filho, nasceu, 4 anos depois, o meu segundo filho nasceu, o Igor. Tenho 2 homens. Somente quando o Igor fez 5 anos e o Everton fez 5 anos, eles foram para a escola. E a mamãe junto. E a mamãe ia levar, e a mamãe ia buscar. Eu abri mão de trabalhar. Eu abri mão de viver uma vida profissional, porque eu me preocupava com a qualidade dos meus filhos. Aí sim, quando o Igor fez 5 anos, eu fui buscar o curso de pedagogia, porque era durante o dia. Então, eu ia para a escola. Irmãos, eu pegava 9 ônibus por dia, não tinha carro, não. Eu ia para a escola. Eu abri mão de ter o carro, abri mão de ter tudo, porque eu queria que os meus filhos estudassem na melhor escola. Eu passei na Universidade Federal de Mato Grosso, eu fui para uma instituição pública, porque os meus filhos tinham que estar no que é de melhor. E nós saímos, pegava o ônibus pequenininho, mamãe leva, mamãe traz, mamãe está ali. Vai assistir um desenho? A mamãe está ali. Está vendo por que fez isso? Não tem problema você dar o celular para o seu filho. 5 minutos, 10 minutos, meia hora. Está lá junto, do lado dele, conversando com ele. O que é que ele está assistindo? Acompanha. Quantas crianças dá 2, 3 horas, 4 horas da manhã, mas você não sabe o que é que ele está assistindo. Vai lá no histórico ver. Nós temos crianças pequenas já envolvidas com pornografia na internet. Porque o celular te dá todas estas brechas. Quando o Igor fez 5 anos, eu fui para a pedagogia, na faculdade, em 1995. E de 95 para cá, nunca mais eu parei de estudar.
E foram especializações e mais uma, e eu queria mais, e eu buscava mais. E quando vim para o seminário, fui fazer teologia, e fui fazer pós-graduação em teologia sistemática e aconselhamento pastoral. E eu acho que ainda preciso de mais, porque nós temos que estar renovando a nossa mente 24 horas do nosso dia, com estudo de qualidade, para cuidar da nossa geração. Irmãos, quem somos nós? Ah, mas o meu tempo, meu pai me ensinou assim. O seu pai ligava a televisão no botão. Hoje é no controle remoto. Você precisa estar ao tempo dos seus filhos e dar qualidade de vida, e de tempo, e de palavra. Quantos dos nossos filhos foram gerados com pais que não estavam esperando nem para ter esses filhos? E a palavra de maldição já começa desde a gestação. Pais, se preocupe mais com seus filhos. Mas se preocupem com a sua vida pessoal com Deus. Mamãe, se preocupe com a sua vida pessoal com Deus. Porque tudo que você gerar é o fruto que você vai ter. Não tem como você gerar uma uva e ter um abacaxi. E o choro, aos 12 anos, vai ser assim. Tudo que eu tive de oportunidade até os 12 anos, eu deixei de fazer. E agora? E agora eu vou para o joelho. Porque agora não adianta você bater, não adianta você fazer mais nada. Mas Jesus muda a história. O que você não jejuou e não consagrou no período de 0 a 12 anos. O que você achou que você tinha que explodir trabalhando no período de 0 a 12 anos. O que você não deu de qualidade de vida para os teus filhos dos 0 aos 12 anos. Infelizmente, depois dos 12, ele vai ser um penduricalho para você chorar e pedir ao Senhor misericórdia. Então, prepare-se. Avós, se preocupe com seus netos. Tios, se preocupe com seus sobrinhos. Se preocupe com a nossa geração. Porque se nós dermos qualidade para eles, com 12 anos, nós teremos uma igreja repleta de jovens. Nós teremos um celeiro, conhecedores da palavra, que vai ser bênção na nossa vida. Que Deus abençoe pastor Salmo, que Deus abençoe pastora Cássia.